Durante todas as minhas análises nunca pude usar imagens dos jogos da Liga Portuguesa. A razão pela qual é porque é proibido postar essas imagens no YouTube. No entanto, consegui arranjar imagens de forma totalmente legal do nosso grande golo ontem. Ora, vejam. Combate al equipo de Uzbekistán. Hoje vou falar do jogo Sporting Braga, Sporting, que terminou 1-0 para a equipa leonina. Que grande jogo que tivemos ontem em Braga. Ao contrário daquilo que se passara em Guimarães, entramos ontem com garra, competentes, consistentes, coesos, com vontade de ganhar o jogo. E apesar do Braga também ter tido as suas oportunidades de gol ao longo do jogo, nós também tivemos e tivemos mais. É primeiro que a primeira parte do jogo de ontem foi muito bem disputado, não houve grandes lances de perigo, houve 2 para o Braga e 2 para o Sporting, não mais do que isso, mas de resto foi um jogo bem disputado, a dividir a bola, combater pela bola. Mas a segunda parte foi muito melhor, entramos com muito mais garra no início da segunda parte. É verdade que foi o Braga que iniciou uma jogada de grande perigo, com uma grande defesa do Rui Patrício, mas nós conseguimos entrar e furar totalmente a defesa do Braga. E isto foi muito importante porque vimos que o Sporting é capaz de jogar fora e jogar como deve ser contra estas equipas. As equipas que estão abaixo dos grandes, mas equipas que conseguem fazer frente aos grandes. O Guimarães ganhou 3-0 contra o Sporting, o Braga ganhou 2-1 contra o Benfica, tanto para a Liga, tanto para a Taça de Portugal, e no entanto ontem viu-se que o Sporting conseguiu ganhar contra o Braga, mesmo que tenha sido no último segundo, conseguimos. Sporting tem sido dos 3 grandes, de certa maneira, quando joga bem, até tem jogado melhor, mas temos pecado em alguns momentos, em alguns jogos, como foi o caso contra o Guimarães, contra o Passos Ferreira, apesar de nós termos sido roubados contra o Passos Ferreira, nós não entramos com a mentalidade como deve ser. Contra o Moreirense empatámos no último segundo, contra o Belenenses também fomos desleixos, contra a Académica deixámos escapar a vitória no último segundo, e portanto esses jogos querem dizer alguma coisa, querem dizer que o Sporting não está coeso, não está consistente da forma como nós gostaríamos que tivesse. E no entanto ontem conseguimos estar coeso, conseguimos estar consistentes. O Paulo Oliveira fez um grande jogo, o Maurício não fez um mau jogo, foi agressivo, não é um jogador que me transmite tranquilidade, é verdade, mas ontem de facto esteve bem. O Cédric muito combativo no eixo defensivo, o Jefferson é muito importante, é mesmo muito importante, consegue sempre combinar muito bem com os nossos alas, e é muito importante ter um lateral com estas características a jogar desta maneira, muito importante. O meio campo esteve bem, o William teve momentos maus, mas também teve momentos menos maus. Conseguiu estar bem defensivamente, simplesmente deu algumas bolas ao adversário que não pode dar. De resto, o Aden também achei que estivesse bem, levou o amarelo e a substituição foi feita dessa maneira. É muito importante termos jogadores não amarelados na parte final do encontro para conseguir travar os ataques do Braga, e foi exatamente isso que o Marco Silva quis fazer, tirou o Aden e meteu o Mané. No entanto, eu não teria feito essa substituição, eu teria mantido Montero na parte de frente, não teria tirado Montero e metido Tanaka. Eu preferia ter visto Montero e Tanaka jogarem juntos lá à frente, porque eu acho que os dois combinam bem um com o outro, como vimos contra o Famalicão, e são dois jogadores bons tecnicamente, embora muito diferentes. O Montero é um jogo que transmite maior classe a jogar, mais finesse e é mais interventivo, enquanto Tanaka é um jogador que se esconde um pouco mais, mas aparece sempre nos momentos certos, e vimos isso ontem. Ele saca uma falta importantíssima no último segundo do jogo, um livre para o Sporting, que na minha opinião teria sido expulsão para o guarda-redes do Braga. O árbitro assim não entendeu, tudo bem, embora eu acho que devia ter sido expulsão, é a minha opinião. E depois o Tanaka marcou o gol da vitória. Eu vibrei, eu gritei, estava eu com um amigo meu a ver o jogo e já estava todo irritado com o jogo. 93 minutos já tinham passado e queria ver um gol, ainda por cima queria ver um gol do Tanaka, ele bem merece, e dizia, por favor, que o Tanaka marque agora, tem de ser, é agora. E
e estava tudo a acontecer, parecia que estava escrito que o Tanaka ia marcar, e quando nós vimos a bola entrar nós nem queríamos acreditar, saltámos, pulámos, gritámos, tudo e mais alguma coisa, e portanto foi excelente ver este jogo. Liguei a toda a gente para vibrar esta vitória, porque foi incrível ver o Tanaka a marcar o gol desta maneira. Parecia um episódio do Tsubasa, completamente, em que no último segundo é preciso a vitória e surge lá o Tsubasa para marcar. E para mim é como se isso tivesse acontecido, foi totalmente escrito, na minha opinião. E conseguimos vibrar com a vitória, com os 3 pontos, sacámos 3 pontos em Braga. Foi muito positivo, que é um campo muito difícil. Eles só tinham empatado lá, de resto tinham ganho sempre lá em casa, e isso foi muito importante para nós. E é isto que eu tenho a dizer em relação ao jogo de ontem. Achei muito bom, o Carrilho esteve extremamente bem, o Nani não esteve tão bem, mas sempre muito influente. O João Mário é um jogador que foi muito interventivo, mas falhou bolas que não pode falhar, e isto foi o nosso grande problema no início da segunda parte, falhámos bolas que nós não podíamos falhar, e é por isso que eu gostaria de ver Monteiro e Tanaka jogarem juntos de início, porque os dois complementam-se muito bem, e portanto e foi isto que eu achei do jogo. Quer dizer, o Rui Patrício também foi muito influente, muito importante mesmo no eixo defensivo, a conseguir travar muito bem os ataques do Braga, porque nestes momentos é muito importante ter um guarda-redes à altura, e apesar do Rui Patrício não ter começado bem o jogo, tive ali 2 momentos que não esteve lá muito bem, de resto teve imperial, muito bem mesmo, muito seguro, e é isso que eu gosto de ver. Eu gosto de ver um Sporting a jogar desta maneira, sem um Slimani, porque é muito importante também dizer isto. O Slimani, com as características que tem, é muito importante jogar ontem, muito importante mesmo, e nós não o tivemos, e mesmo assim conseguimos chegar à vitória. Tudo bem no último segundo, mas conseguimos, isso é muito importante, muito importante mesmo. E é isto que eu tenho a dizer em relação ao jogo de ontem. Espero que tenham gostado, não se esqueçam de subscrever, podem ir ao Facebook e ao Twitter da sua opinião que eu vos digo em baixo, não se esqueçam de ir à página de Spirit Lane e deixar o vosso like, e não se esqueçam, ouçam bem o que eu vos digo, gritem todos comigo, viva o Sporting!